Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Altispod, podcast mais atípico desse interior. Uma salva de palmas. Isso mesmo, e do interior mesmo estou falando hoje, de Araçatuba, aqui vizinho de Rio Preto, da minha terrinha. A gente está aqui por conta do Integra Teia, o seminário que o Altispod está aqui fazendo parceria, entrevistando os palestrantes que estão aqui nesse evento de autismo. E é tão importante esses eventos, esses congressos, para movimentar a nossa região, né? Trazer mais essa rede de apoio com famílias, motivar os profissionais, incentivar para estudar, capacitar, né? Então, eu estou super feliz de estar aqui. E este bate-papo de hoje, minha gente, o tema vai ser sobre masking e o autismo feminino. Para conversar comigo, recebam minha convidada, Cacá. Uma salva de palmas, muito bem! Boa noite, Cacá! Ai, só linda, meu Deus, que profissionalismo. Será que eu tô preparada para tudo isso? Ah, imagina, quase um William Bonner aqui. Então, chiquérrima. Muito chique. Ai, eu que tô muito feliz de estar aqui, nesse evento, aqui contigo. Quanto tempo que a gente falava, né? Precisamos marcar um podcast. E nunca dava, e finalmente a gente tá aqui. Eu te admiro muito. Obrigada, Cacá. E também tô muito feliz com o Integra Teia, né? Sempre tão importante essa troca. Eu acho que quanto mais a gente aprende sobre autismo, e eu acho que sobre qualquer coisa, mais a gente percebe que tem a aprender. Quanto mais a gente se aprofunda no tema, mais a gente percebe, poxa, tem tanto ainda para eu aprender, né? Eu acho que essa percepção de que a gente está num constante aprendizado é muito importante para a gente até desenvolver o autismo, porque é um tema que está cada dia se abrindo mais. Quando eu recebi o diagnóstico do Matheus, a gente não tinha quase informação, Sim. né? E hoje em dia a gente vê acesso à informação e essa troca que é tão importante. E esse Integra Teia, eu estou muito feliz de estar aqui, porque assim, a recepção maravilhosa, todo mundo tão incrível, né? Foi todo mundo recebendo com tanto carinho. Então, estou muito feliz e obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui contigo também. Obrigada, Cacá. Eu já falei isso para você, mas vou repetir, né? Da importância que você teve na minha vida, né? O Autistólogos. Eu te achei quando não tinha nada, né? Então, você foi um suporte muito grande para mim, porque eu queria encontrar outras mães, né? Eu queria outras mães com essa mesma vivência, e eu sei o que você representa, não só para mim, mas para todas as mães e famílias, assim. E me inspirou com essa ideia de compartilhar um pouco, de não vivenciar sozinha, né? Então, porque eu sempre fui muito grata, de verdade, a todas as mães que colocaram a cara, a tapa, né, nas redes sociais e se expuseram de uma forma tão generosa para que a gente pudesse aprender um pouco, né? Então, eu falava, é isso, o canal é esse, né? Então, essa questão de compartilhar a informação. Eu sou muito sua fã, muito mesmo, e foi muito, muito importante para mim. O guia prático seu lá do Autistólogos, aquilo ali para mim foi um beabá mesmo de estimulações com o Arthur. Então, só para reforçar. Nossa, né? linda. Porque é um trabalho muito lindo seu. Isso não tem preço, não tem explicação. Eu nem sei manifestar o quanto isso me deixa feliz, grata e que dá sentido para minha vida, para minha existência, para tudo que eu fiz, até para as dificuldades que a gente passou, né? Então, é muito lindo ouvir isso de outra mãe, saber que eu pude participar da tua história, Demais. que eu pude contribuir de alguma forma. E foi o que eu sempre busquei, né? Porque quando eu recebi o diagnóstico do Matheus e não sabia por onde procurar informação, porque eu pensava, eu recebi o diagnóstico, e agora o que eu faço com isso, né? E eu não encontrava respostas. À medida que eu fui encontrando as respostas, eu perguntei para o meu marido, meu amor, como que cria um site? Porque se uma mãe vê, eu já estou feliz. E foi assim que surgiu o Autistólogos e que as mães começaram a falar comigo, porque eu publicava no YouTube. Para aparecer no site, eu tinha que publicar no YouTube. E aquilo foi me motivando, não foi uma coisa planejada. E agora eu vou trabalhar, né? Foi uma coisa que foi acontecendo. Eu sempre falo que lá no céu tem um departamento de autismo que funciona muito bem, né? E o departamento estava lá planejando tudo pra gente,
né? Eu acredito, assim, muito nessas doideiras, daí é totalmente não baseado na ciência, não, né? Mas é de mas de daí aqui é falatório, Sim. mas eu acredito muito nisso e eu fico realmente muito emocionada de saber que eu pude contribuir de alguma forma para tua família, sabe? Para tua história, e isso me motiva e faz a minha vida já valer a pena só ouvir isso, já mas valeu. você tem que ouvir isso mesmo todas as vezes, Lindo. porque foi muito grande e de muita generosidade sua. Toda essa... de você se dedicar seu tempo para partilhar, para explicar, para buscar informações e se expor, né? De muita coragem, assim, me inspiro muito, viu? Linda. Muito. E eu acho que muito disso do autismo, hoje em dia, o autismo explica, né? O meu, tanto de hiperfoco, quanto de não perceber que eu estava fazendo alguma coisa que poderia, de repente, deixar as pessoas achando alguma coisa, ou não tinha uma leitura social disso, né? Ou mesmo que eu ia ser criticada. Eu nunca imaginei, mesmo aquela grande questão que me trouxe muitos haters, que foi aquela do sair do espectro, né? Porque o que eu pensava era o seguinte, gente, se eu contar que existe um tratamento que tem um funcionamento, né, que tem super resultados, todo mundo vai achar incrível. Eu não tinha essa malandragem de entender que eu poderia estar ofendendo alguém, que as pessoas poderiam estar interpretando de outra forma. Tudo isso o autismo explica, né? Eu era uma pessoa completamente ingênua pensando, gente, eu descobri um mapa do tesouro, deixa eu mostrar aqui para vocês, sem ter a mínima percepção do que aquilo poderia, né? Os riscos que eu estava causando para mim mesma, né? Eu pensava, se eu tô fazendo uma coisa que do meu coração é genuíno e tá cheio de amor, jamais alguém vai interpretar errado. E essa genuidade totalmente o autismo explica, o hiperfoco, o autismo explica também, porque eu, durante 10 anos, praticamente, acordava e dormia só pensando em autismo, né? Então, virou hiperfoco total, qualquer outro assunto não me interessava, né? Então, foram coisas que foram acontecendo naturalmente na minha vida e, sem dúvida, por causa do amor e isso, né, que falam que o autista não tem empatia, é o contrário disso, né? Uma empatia total pelas outras mães, porque o meu sonho era que nenhuma mãe passasse pelo que eu passei, de estar... A minha ideia, assim, é de estar andando no escuro e não saber para onde tu levar teu filho, assim, sabe? Eu não queria jamais que alguma mãe sentisse aquilo que eu senti. Tipo, o que eu faço agora? Sim. Né? Então, uma empatia total, um amor total, uma entrega total, hiperfoco e ingenuidade mesmo. E quando até teve essa época de polêmica, o que eu ainda pensava, e eu penso toda vez que isso acontece com qualquer pessoa que está ali na internet tentando contribuir para o bem, né? Eu pensava, tomara que ela não desista, tomara que essas pessoas ridículas que estão fazendo dessa forma não desencorajem. Por quê? Aquele que vai ali atacar, ele provavelmente não contribuiu para a vida de um coletivo nenhum, no máximo na casa dele, né? Totalmente diferente daquele que está ali se expondo, porque a gente está pensando num social mesmo, em partilhar, e aí isso é arriscado, só que isso desmotiva demais a continuar, né? Então eu só pensava assim, tomara que ela não canse, tomara que ela não pare, tomara que ela não pare, que isso suma e que ela não pare, porque na minha vida prática, aquelas discussões teóricas e de palavras, não tinha nenhum efeito prático de melhora na minha vida, nem do meu filho, nem de ninguém ao meu redor. Isso. Sabe? Então, eu pensava, para quê? Uma energia e uma forma de se expressar, né? E até mesmo quando eu decidi fazer o podcast, eu sou muito impulsiva, né? E não filtro as coisas para falar e tal. E eu sei que é um risco que eu corro total, né? Mas aí eu lembro de você e lembro de todos os que ainda assim continuaram, e eu foco na minha intenção. Isso. E aí é isso. O meu propósito é isso. A gente vai errar e as pessoas vão ver, e se errar tudo bem, eu peço desculpas. E também, de novo, é que eu não tenho apego nenhum a formalidades, dados e detalhes. Isso eu. Eu também não tenho. Então, claro, eu quero me basear na ciência. Sim, sim, mas eu digo isso, o termo correto. Eu acho que esse formalismo em excesso distancia. Total.
faz com que eu quero que desumaniza. Eu quero que as pessoas cheguem até mim, que me perguntem, que não fiquem com medo de falar, vem falar comigo, esteja aqui comigo, e a gente aprende juntos, né? E não assim a ponto que fica tão pisando em ovos que as pessoas te evitam falar sobre, e no que isso ajuda na causa como um todo. E outra coisa, eu acho assim, ó, a gente pode discordar porque não é uma ciência exata. Não tem problema, não precisa concordar com tudo que eu falo ou bater palmas. Mas eu acho que tem que haver dentro da comunidade, daí eu não estou falando só de mim, acho que tem que ter um diálogo e uma união. Se eu não concordar com algo que alguém fala, eu posso falar abertamente, olha, eu não concordo com isso, mas eu não preciso agredir a pessoa. Sim. Porque eu acho que é primordial, eu acredito que é primordial que a gente esteja unidos. Sim. Porque a gente já é um elo fraco na sociedade. Sim. Se a gente ainda ficar brigando entre subdividindo, né? Em subgrupos. Esse é leve, então não é tão autista. Não, esse aqui é assado, esse aqui tem uma condição financeira melhor, então não é do SUS, então é outra coisa. Não, sabe? Não, a gente não pode, a gente não tem esse luxo de escolher quem que vai estar do nosso lado. Acho que a gente tem que dar as mãos, independente, sabe? Acho que, aliás, a gente está falando de diversidade. Sim. Existe diversidade dentro da diversidade. Sim, a minha própria casa, a minha casa é um exemplo disso. A minha também. Toda São 3 neurodiversa. casos completamente diferentes de autismo, entende? Dentro do autismo, não estou falando nem de neurodiversidade. Além do meu marido, que é diagnosticado por mim de TDAH. Mas do autismo lá em casa, são 3 casos completamente diferentes. Então, assim, qual é mais complicado, né? Não sei. Independente do grau, independente das situações, independente de qualquer coisa, eu acredito que essa união da comunidade, ela é primordial, sabe? E eu dei uma desistidinha, né, do autismo, agora eu estou muito voltada para o meu trabalho. Mas porque você achou você, assim, direcionou um novo foco, uma nova, né? Hiperfoco mesmo, hiperfoco, né? De um dia para o outro, parece que, assim... Desligou a chavinha, assim? Virou o botão, mudou a rádio. É impressionante. Só que eu fico feliz que eu já tinha marcado alguns compromissos que estão me buscando de volta. Porque é uma coisa muito forte dentro de mim, é um propósito de vida e eu não quero me perder disso. Com certeza, muito pela desmotivação. Primeiro, de, assim, muitas vezes não ser ouvida, sabe? De as pessoas não quererem me ouvir. Então, e também pelo fato de... Eu acho que eu cheguei num ponto que eu já passei a minha mensagem. Talvez quando eu... Tipo assim, primeiro veio do autismo infantil, intervenção precoce, né? Aí eu fiquei super hiperfocada naquilo. Daí veio o Asperger, né? Depois veio o autismo em meninas, e eu acho que eu me aprofundei no máximo nisso e passei tudo que eu queria passar, entende? Claro que ao longo da minha estrada vai ter novos capítulos do autismo na minha vida. Então, mas nesse momento eu penso assim, porque eu fico com muita ansiedade de passar aquilo que eu... Poxa, isso eu não estou vendo em nenhum lugar. Como eu obriguei a Lu a gravar o curso, né? Eu falei, Lu, tu tem que fazer, porque não existe nada que fale sobre autismo em mulheres. Vamos fazer, sabe? A mulherada não tem a quem procurar. Sim. Não existe profissional para atender. É muito raro essa mulherada. Então, vamos dar um suporte para essas mulheres através, né, desse curso do autismo em mulheres. Sim. E não ganho nada com esse curso. Fiz questão, ela falou, quer ser minha sócia? Não, eu não quero. Eu quero... Sabe? E eu faço questão de não ganhar nada com autismo. Primeiro, porque eu não sou profissional. E segundo, porque eu tenho essa... eu sinto que é uma missão mesmo, assim, sabe? Não é um trabalho para mim, é uma missão, é um hobby. Meu marido falava, mas quem que trabalha até final de semana? Por isso que tu tá assim, esgotada, que eu tive burnout, né? É que é um filho o autismo para mim, né? Hoje em dia esse filho já foi para a faculdade, assim, vamos dizer, né? Mas é aquele filho que tá ali, não tem hora, não tem dia, não tem, sabe? É uma coisa muito forte, assim, o autismo na minha vida. E acredito que na tua também. Né? Demais, eu não consigo me dissociar, né? Assim, e aqui, com o Altispod, eu consegui unir um pouco desse meu propósito pessoal com as necessidades do meu filho. Porque eu preciso estudar, eu tenho que intervir, eu sou a AT dele, eu fico...
não tem como. Só que tinha um vazio dentro de mim, porque e o meu propósito, né? Minha vida virou de ponta cabeça com o diagnóstico do Arthur. A advocacia tradicional que eu exercia não cabia mais. Eu também sou. Né? Eu sei que você é colega advogada. Então, e aí? E eu, né? E a Mirella nisso tudo? Os teus talentos, né? Tá aproveitando todos isso, eles, então né? assim, poxa, o que eu quero pra mim de novo? Fiquei muito tempo sem saber o que eu queria pra mim. Eu sabia tudo e continuo sabendo o que eu quero pro meu filho. Isso. Eu sei o que eu quero pra minha família, mas eu, tipo, como, né, uma coisa totalmente nova, nunca imaginei. Então, hoje me preenche a alma, né? Porque a ideia do Outspod é levar informação gratuita e de qualidade para o máximo de famílias possível, né? E levar essas informações. Porque eu também passei muito aperto. Então, assim, a gente, sabe, não precisa ser tão difícil assim. Já te dou aqui o caminho das pedras, sabe? Olha, não perde tempo tentando inventar a roda. A gente já tem várias práticas científicas que a gente sabe que aquilo funciona. Então, assim, para não perder tempo, né? Então, e o tempo no autismo, ele é primordial. Ouro, né? Ele é o que existe de mais valioso, né? A gente tem que... É uma batalha contra o tempo, né? Quando a gente está falando de diagnóstico precoce, de intervenção precoce, né? Quando são pequenininhos, quando tem atrasos, o tempo é crucial. Crucial, é o que vai determinar se a gente vai ter sucesso ali na criança atingir o potencial dela ou não, né? E, Cacá, até antes da gente entrar no tema em si, isso do seu novo hiperfoco, né? Com estamparias. Como que é isso que você está trabalhando agora? Então, meu marido tem... Já tem, né? Seu marido já tem a... Isso, e a gente estava falando ali, né? É muito engraçado, porque eu fiz direito, tô na moda. A minha mãe foi estilista nessa estamparia que é do meu sogro. As minhas duas irmãs, uma fez publicidade, acabou na moda, e a outra arquitetura também tá na moda. É muito doido, porque parece que tá no nosso sangue. E eu entrei primeiro assumindo a conta do Insta, porque eu já estava familiarizada, e depois eu fui entrando, me apaixonando, e tô 3 meses, mas já tô completamente aí mergulhada nesse universo e apaixonada. É uma coisa que eu tinha, assim... Sempre gostei de moda, sempre, né? Mas nunca tinha me focado. Agora hiperfoquei, então tô no céu, assim, tô muito feliz. A estampa que é do teu livro novo com o Matheus, como que surgiu as cores, as letrinhas, aquele design? Foi o Matheus. Ele que fez toda a ilustração do livro. Ele é um artista. Que demais. Cacá, eu amo. Você me deu até quando a gente se encontrou a bolsinha, né? Cara, ela é muito linda, aquela estampa. Ela é muito, sei lá, alegre, feliz, harmônica. É muito linda. Tudo ele que fez. Ele é muito talentoso. Fantástico. Ele grava música, ele grava podcast. Ele tem um podcast. Divulga o podcast dele aqui. Eu não de sei game? Então depois a gente, tudo bem. Depois a gente coloca na descrição. A hora que for pro ar. É muito fofo. Ele grava, mãe, eu já tenho 96 episódios, sei lá. Ele grava tudo sozinho. E ele começou faz 3, 4 meses. Ele também demais. tem... E daí ele grava música no GarageBand. Aí ele canta, ele toca os... É impressionante. Ele é muito talentoso, assim, né? E desenha muito bem. O Pedro também era meu mais velho. Desenhava muito bem, só que ele abandonou porque ele é muito crítico. Pedro fala, não tá bom. E já o Matheus... nem se importa. Mais leve, assim, como de forma leve, deixa fluir, assim. Que lindo que você é. Eu sei, tipo, ele fala isso mesmo, que maravilhoso, fantástico. Eu queria ter essa autoestima. Não, assim, perfeito, né? perfeito. E a gente tem que trabalhar isso nas nossas crianças, inclusive, a questão da autoestima, né? Porque colecionam dificuldades, colecionam, né, assim, situações em que se sentem abaixo ou menos, né, de forma menos satisfatória. Isso da autoestima a gente tem que estar muito de olho. Sim, e eu acredito que o nosso tema tenha a ver muito com isso também, né? Perfeito, e a gente escolheu falar sobre o masking e o autismo em mulheres, o autismo feminino, porque, e aí assim, para mim é uma coisa nova, né, desse mundo, porque o Arthur... O autismo dele, as manifestações dele são muito clássicas de
DSM, de livro, de Sim. estudo, porque todos Tá os ali na cara, estudos né? foram feitos em cima, né, de homens. Dos meninos. Exato. E aí a gente fica a pé com a questão das meninas, porque os critérios, óbvio, são os mesmos, mas a manifestação é completamente distinta. Totalmente. E é muito doido, porque assim, que a gente está falando mesmo da autoestima, né, da saúde mental, é justamente esses casos que eu vejo muitas vezes até os profissionais. Esse caso aí é leve, não? As meninas, elas sabem lidar melhor com o autismo, porque pro externo tá tudo ótimo ali. Uhum. Até a gente como mãe, posso falar, pô, tem uma menina que não apresenta nenhuma característica, tu não precisa se preocupar, porque teoricamente tá tudo ótimo ali, né? Mas não é assim. Ali dentro tem um turbilhão. Porque imagina tu ter que esconder Sim. como você é, né? Que eu digo assim, ai, parece muito fácil, mas é mais ou menos como um cara paquerador ter que assumir a persona de um padre. Uhum. Vamos dizer. Não rola. É Não difícil, encaixa. o cara vai surtar, não é assim gravar uma novela que vai durar, sei lá, 1 ano, mas que ele vai pra casa, ele toma um banho. Não, ele vai ter que assumir aquilo pra vida dele. E daí, no final, ele já não sabe quem é mais ele, e tudo isso mexe demais com a autoestima, né? É uma coisa muito forte, Sim. muito importante que todo mundo fique ligado que esses casos leves e mascarados são os maiores índices de suicídio, né? Então, alguma coisa tem ali que tem que ser olhada, cuidada, né? Sim, então, tem um olhar urgentíssimo, né, para isso. exatamente. E até você falando disso, da questão... O masking é exatamente isso, né? É você mascarar, disfarçar sintomas. Porque eu tinha uma falsa impressão de que o autismo em mulheres é mais raro, mas quando tem, então é mais grave. Isso. E hoje, por conta do masking... Era o que a doutrina falava. Isso, exato. Não é que tu achavas, era o que todo mundo achava. Então... Só que hoje em dia os estudos comprovam que não, que na verdade, quando eles observam de perto, vamos ver o que eles pegaram. Eles pegaram estudos, eles acompanharam irmãos de autista, porque na sociedade em geral, a chance de você ter um irmão com autismo é de 1,2%. Eu acredito que seja isso, se eu estiver errada, me perdoa. E no caso de um irmão, se você tem um irmão com autismo, essa chance aumenta para 20%. Então, o que eles fizeram? Vamos acompanhar os irmãos quando nascerem de crianças já diagnosticadas com autismo, que ali a chance de acontecer o autismo é muito maior, né? 20 vezes quase maior. E quando eles começaram a acompanhar, eles perceberam que à medida que as meninas iam crescendo, eles começavam a olhar de perto o autismo. E como tu falasse, o próprio DSM, vamos analisar se ela tem as características. E eles começaram a perceber que era 1 para 1 praticamente o estudo, né? Então, aos 2 anos, eu acredito que era uma menina a cada 3 meninos, e aos 5 anos, 1 para 1. Olha só. Então, assim, a gente pode tirar a conclusão disso, que a cada 1 menino que é diagnosticado, tem 3 meninas que não foram, né? Então, isso é muito importante, assim, todo mundo ficar de olho, todo mundo prestar atenção nisso, e até mesmo falando, né, sobre saúde mental, sobre autoestima. Então, assim, na minha adolescência, eu pensava muito em suicídio, né? Porque, imagina, você já está num período que para uma pessoa neurotípica já é muito difícil conviver com aquilo, né? Com as mudanças do corpo, a mudança de você ter que olhar para si mesmo. Porque quando você é criança, você olha muito para os pais, você se espelha nos pais. E quando você entra na adolescência, você começa a se espelhar nos seus pares. E você percebe que você é diferente, né? E que você tem que criar um personagem ali para se adaptar, e autoestima no pé, e você tem que esconder aquilo que você é, e você não se aceita, é muito complicado. Então, por isso, assim, virou muito, assim, meu novo lema de vida, isso de fazer as pessoas e os profissionais e todo o pessoal que trabalha com saúde, com educação, ficar mais de olho nessas meninas, né? Porque eu fico imaginando, eu nunca externei isso.
né? Então, eu nunca disse assim, é porque, eu tô triste, eu não sei. Uma menina tão bonita, não chora, não sei o quê, né? Não pode ficar triste. E daí tu pensa, eu não posso ficar triste. Pensa, literal, né? Eu não posso, eu estou triste, mas eu não posso ficar triste. E daí tu vai criando um buraco cada vez maior para ti mesma. E a tua saúde mental, né? Inclusive a Lu Xavier, ela foi a primeira que me disse assim, tu podes ficar triste, né? Normal ficar triste. Porque quando alguém fala para ti, não pode ficar triste, eu imagino que uma pessoa neurotípica pense assim, vou tentar não ficar. Sim. Agora, para uma pessoa que tem autismo e que é literal, ela pensa, eu não tenho o direito de me sentir assim. E assim você se perde das próprias emoções e ali você vai perdendo o controle de si mesmo, né? E isso, para a saúde mental, é terrível, né? E culturalmente, a gente aceita mais a menininha quietinha, boazinha e comportada. Isso é valorizado, né? E o menino, a gente já se atenta antes, se é muito quietinho, se não é muito proativo, se não toma muito à frente. Então, dentro ali de grau leve, moderado, né? 1 e 2, enfim, as sutilezas da menina são muito refinadas. Né? Sim. Então, demoram muito para, de fato, aquilo, olha, nossa, será que isso é um problema realmente? A gente está vendo um prejuízo, não é só um jeitinho de ser, né? As consequências, desenrolar disso tudo. Então, para mim, era muito assim, é um universo diferente, porque eu tenho o Arthur, que ele é um livrinho. Eu também não me interessava nem um pouco. Eu lembro quando eu vi a primeira vez, eu acho que foi no perfil da Tabata e a Bianca. A Tabata e a Bianca falavam de masking. Eu pensava, mas todo mundo não faz isso, sabe? Todo mundo não finge interesse na conversa, todo mundo não, sabe? Tá, mas todo mundo é assim, ai, que bobagem, eu pensava, né? E mal eu sabia que aquilo era o masking, que aquilo era o autismo feminino, e daí que eu precisei entrar no burnout para começar a ter que olhar para isso, para começar a me preocupar comigo mesma, porque a gente, além de mãe, a gente também é mulher, que também é uma coisa que a mulher não interessa. Se deixa, né? E isso que tu falasse é muito importante também, né? Que o menino, quando ele é mais quietinho, todo mundo estranha. Quando a menina é mais quietinha, é o esperado dela, é o perfeito de uma menina. Maravilhosa, boazinha, quietinha, ó. Isso. Incrível. E as duas consequências principais, né, do autismo nas meninas é justamente a depressão e a ansiedade. Ter uma filha ansiosa é maravilhoso, porque ela vai cumprir tudo que é esperado dela, né? Ela não vai te fazer esperar, ela vai estar sempre cumprindo todas as expectativas possíveis que são esperadas dela. Claro, eu tô falando de mim, tem outros casos, mas teoricamente é isso, né? Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que desempenha bem, geralmente, né? Porque ela tá ali fazendo 1000 coisas porque ela não pode decepcionar ninguém, né? No meu caso, veio junto com a boazinha, né? Que é algo que também a Lu que detectou, né? A síndrome da boazinha, que é eu só preciso agradar o outro, não preciso pensar em mim, que tu também se identifica, né? Isso. Não me identifico. Eu identifico você dizendo isso. Porque eu, assim, falando de novo da diferença do homem e da mulher, não era nem até que eu não me interessava, não, mas é porque é muito diferente a manifestação. Então, eu tinha como base só a questão do Arthur. Sim. Mas, e aí o que me deixava dúvida? Se uma das grandes falhas que a gente observa na pessoa autista é o repertório de imitação, então, o Arthur, por exemplo, não conseguia imitar, e o fato de não imitar desencadeou inúmeros prejuízos. Sim. Mas a menina imita. Isso. Não é? E aí, assim, funde a cabeça, né? Porque para você mascarar, você precisa imitar. Isso. A imitação é uma grande via de aprendizagem, né? Por isso que é um dos principais programas do autismo, né? A imitação, contato visual e tudo tá aí no masking, né? E quando as pessoas pensam, se a menina desempenha bem, não há o que se preocupar.
né? Porque ela tá imitando, ela tá... O problema disso é que tem um custo para a saúde mental. Problema A, né? O problema B, até que ponto ela está imitando tão bem assim, né? Eu ouvi uma palestra de fora, assim, de uma professora de uma grande universidade, ela estava falando, quando eu fui atender uma menina, na primeira consulta, ela veio e falou assim, oi, boa tarde, que linda sua blusa, tudo bem? E ela... Autismo descartado, Tipo, né? maravilhosa, super sociável, ainda fez um elogio. Olha que conexão. Contato visual, Sim. tudo, né? Na segunda vez, oi, tudo bem? Que linda a tua blusa, que não sei o quê, né? E eu sou muito assim. Eu tenho um roteiro que é muito limitado. É limitado. E chega num ponto que eu não sei mais desempenhar. Quando a gente tem aqui um assunto, a gente tem um lugar, eu sei que vai demorar mais ou menos 1 hora, eu sei que a gente vai falar sobre o masking, eu sei. Agora, eu sempre falo, né, que as pessoas neurotípicas, elas pensam assim, ai, aqui eu vou trabalhar a semana inteira, eu vou seguir esse roteiro, eu vou ficar aqui, eu tenho que trabalhar na frente do computador, eu tenho que fazer reunião, ai, que chato. Vai chegar final de semana, eu vou poder jogar a conversa fora, eu vou descansar. No autismo é o contrário. Tudo que não tem uma programação, tudo que não tem um script, é muito difícil para mim. Os americanos chamam de small talk, né? Que é jogar a conversa fora, que as pessoas fazem muito bem. Eu tenho muita dificuldade, né? Então, como eu sou, o porquê que isso acontece? Isso é uma característica muito forte do masking, né? Que é a dificuldade, que é não falar sobre o seu hiperfoco e mascarar que você está interessada naquela conversa que estão jogando fora. Então, tuas amigas estão ali, começam a falar um assunto de uma fofoca, todo mundo adora falar fofoca. Eu não consigo guardar as características, tipo, uma conversa sobre fofoca, entende? Então, às vezes, tipo, meu marido, e daí, como que foi o jantar? Me conta, o que contaram, as novidades? Eu não lembro. Porque, no fundo, a minha mente não... Eu adoro, não é que assim, eu tô lá com elas, eu não me importo com nada que elas falam. Eu vivo o momento intensamente, amo estar com as minhas amigas, adoro trocar com elas, mas a minha mente, ela não se interessa genuinamente por esses assuntos, então ela não guarda esses dados, entende? Já quando fala sobre autismo, aquilo ali vai atrair, todos os neurônios estão lá, é isso aí que a gente quer, né? Então, esse é uma grande característica, né, do masking, que é você fingir que você está interessada em outro assunto que não é o seu hiperfoco. Então, você acaba, vou falar isso, que é uma fofoca que eu acho que vão gostar. Aí você... por exemplo, uma receita. Eu não entendo nada de cozinha, né? Ai, que delícia essa massa aqui. Como que faz, né? Porque é para gerar assunto. Mas, no fundo, a pessoa está falando e não é que eu não quero. Eu não consigo prestar atenção na receita. Eu só, entendi, tá. Então, eu vou fingir que eu estou interessada, porque eu estou interessada. Mas eu não tenho essa habilidade social de absorver aquelas informações, entende? Uhum. Então, não é uma questão de falta de interesse. Acho que agora até consegui explicar melhor. É uma falta mesmo de habilidade social. Sim. De entender aquele assunto de uma forma completa, né? Então, como eu não tenho essa habilidade, fica difícil. Então, é mais fácil eu me ater a característica. Por que os meninos, né, gostam tanto de dinossauro? Né? Porque dinossauro é uma coisa que tem lá no livro, tem tantas espécies, cada um tem um nome, um tem um tamanho, um é herbívoro, o outro é carnívoro. Vários mini detalhes para aquela mente decorar tudo. Para fazer as listinhas, né? Os scripts mentais, que são características do autismo. Então, é muito fácil para a pessoa com autismo seguir scripts, seguir listas. Então, dentro do autismo feminino, quais são as características? Masking. O que é o masking? É contato visual, não sei o que. Então, é uma listinha. Para o autista, isso é muito bom. Ter listas, ter tópicos, né? Porque seguir isso é muito mais fácil para a pessoa com autismo
do que pegar um tema livre aí a gente vai falar sobre qualquer coisa e isso vai dando até um calorão. O que eu vou falar agora? Né? Então, eu, quando criança, tinha mutismo seletivo, né? Em que situações sociais, assim, que eu lembro das pessoas falarem, ela não fala? Porque eu ficava... Na escola, eu era completamente muda durante a sala de aula, né? Então, esses dias até estava num curso e tinha que ler um negócio, assim. E eu pensava, gente, vai chegar a minha vez. Vê que hoje em dia eu tenho tanta, né, desenvoltura para falar em podcast, para dar palestra, tudo, mas aquilo me trouxe a coisa da escola de ter que ler um texto na frente de todo mundo, eu vou errar, sabe, essa coisa muito de trauma mesmo, de gatilho, assim, né, muito doido. Dessa pressão de desempenhar bem. Isso, eu não sou boa nisso, mas eu tenho que fingir que eu sou boa nisso, entende? É um repertório de imitação, mas ele realmente é limitado, né? Porque você vai ter alguns roteirinhos e ele é muito pobre, porque ele não vai se encaixar a todas as situações do mundo. Aí você não consegue flexibilizar, né? Exatamente. Então, todos os seus ois vão ser igual, sua chegada vai ser igual, sua despedida também, enfim, tipo, né? E aí fica forçado. Total. Né? Fica forçado. Quando são pessoas mais íntimas, eu não tenho tanto essa dificuldade. Mas quando são, por exemplo, eu lembro que depois eu analisando, né, é muito doido que o diagnóstico ele é muito bom para isso, para tu começar a olhar para tua vida e vai respondendo todas as perguntas existenciais, assim, né, muito importante. Então eu chegava na escola, desde o porteiro até o diretor da escola, oi, tudo bem? 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 A pessoa mais simpática e social do planeta. Mas daí, quando chegava na porta da sala, que eu via que outras mães estavam se aproximando, pensava, porque eu tenho dificuldade em guardar fisionomias e nomes. Isso também, hoje em dia, atribuo ao autismo, essa dificuldade, que é uma habilidade social. Você lembrar da onde que você conhece aquela pessoa, quem é aquela pessoa, qual o nome daquela pessoa. Isso é uma habilidade social. Então, quando eu via, eu olhava, gente, mas essa mãe é da sala do Matheus? Ou é do Pedro, ou é minha vizinha, ou era... O que eu vou falar com ela? Então, ficava no oi e acabava ali, porque eu não sabia se eu já tinha dado oi no dia anterior, inclusive. Não consegue nem desenvolver, né? Assim, isso! Porque... E daí, o que eu procurava fazer? A não ser quando eles eram muito pequenos, eu esperava no carro daí, até a hora de bater o sinal, para eu não ter... Porque eu... Sem querer, eu via que não era boa naquilo, então eu escapava daquilo, entende? Então, é isso. Você tem a dificuldade, mas você finge que não tem. Porque eu acho que as meninas... Né, acho não, isso são dados. As meninas percebem melhor quando elas não estão fazendo aquilo agradando, que é socialmente esperado delas. Quando não estão agradando. E eu ia até perguntar, você já teve algum momento, uma fase assim, mais opositora? Ou não? Você sempre ficou nessa de tentar agradar? Eu tive sim. Tive umas fases mais revoltadas, assim, principalmente depois do meu pai e minha mãe se separarem, assim, sabe? De agora eu sou, sabe? Eu era sempre a que sentava no primeiro lugar, na primeira fila, daí eu fui sentar lá no fundão, sabe? Aí eu era super, tipo, todas as provas tirava 9, 10, daí chegou ali, eu já colava, sabe? E, tipo, eu assumi uma nova personagem, porque é muito isso, masking, você cria um personagem. E é muito doido. E muda de grupo, você muda a personalidade, o vestuário, isso, né? Que eu ia falar. As gírias, tipo assim. A nova persona agora que quando eu e o André, meu marido, a gente foi fazer a primeira viagem a trabalho da estamparia. Eu falei pra ele, tá muito difícil fazer essa mala, porque eu tô criando um personagem. Entende? Agora o personagem da Cacá sempre tem que estar com estampado. E ela é uma fashionista. Então tu cria um personagem. É muito doido. Mas é total a criação de um personagem. Agora eu tenho que fazer isso, aquilo. Eu tenho que ser assim, assim, assim. Sabe? É muito doido. E é como fala? É inatingível isso, essas expectativas, né? Aqui a questão é que quando você tem uma leitura social mais adequada, você não se cobra dessa forma, porque é surreal, né? Não vai acontecer. E no seu caso, não. Você continua cobrando essa excelência
né? Então, nessa nova... Tem que ter, assim, incorporar e vivenciar totalmente, né? Assim, tem que estar na minha cara, assim, expresso o que eu tô vivendo e o que é, não é? Assim? Sim, total. E isso porque hoje em dia eu tenho uma autoconsciência muito maior e uma preocupação em cuidar com a minha saúde mental, né? Mas mesmo assim é uma coisa que vem naturalmente, é o jeito de a gente ser, né? É difícil entender até onde vai o autismo, até onde vai a nossa personalidade, porque eles estão completamente misturados. Sim. Né? Esse é o estado basal. Você vai trabalhando, você cria, né, assim, estratégias, mas afrouxou um pouquinho, essa aqui é você, né? Então é sempre aquele esforço para sair disso, porque não é natural. Né? Então, sempre esforço. Pensa que é um cérebro, que são neurônios ali, que são caminhos, né? As sinapses, elas estão acostumadas a fazer aquele caminho. Então, por onde que eu vou? Pela estrada de ferro ou pelo asfalto aí que tem quatro pistas? Meu cérebro quer ir pelas 4 pistas que ele sempre andou, que já foi, né, asfaltado, já foi duplicado, triplicado, quadruplicado, aquele caminho aqui. Por que agora a gente vai pela estrada de barro? Ah, mas esse que é o caminho certo. Ah, não, vou por aqui. Então, o tempo todo eu fico cuidando, me cuidando, né, para não entrar nessa, né? De não me cobrar demais, de procurar ser eu mesma, enfim. Outra grande questão é uma coisa que eu tô... Uma não, várias que eu tô fazendo aqui, né? A minha estereotipia é arrancar a pelezinha da boca. E é uma coisa feia e que quando eu era adolescente, ali no início, eu comecei com uns 20 anos, essa estereotipia que eu tenho até hoje. Tenho 46, né? Então faz 26. Arrancar a pelezinha e a minha boca é toda machucada e a vida inteira, para com isso! E chegavam a bater na minha mão, né? Não os meus pais, mas algumas pessoas. E que isso? Ai, uma menina também, né? Essa coisa menina da menina bonita, tão bonita, não pode, né? Pode nada. Como que teu marido vai ver essa boca aí toda estourada? E, enfim. Então, foi uma coisa que eu comecei a fazer escondida, né? Então, aqui, ó, por exemplo, como estava aqui na frente de todo mundo, eu comecei a beliscar o meu dedo, né? Hoje em dia, eu já faço um pouco mais na frente das pessoas, né? Eu permeio. E, ao mesmo tempo, eu sei que é ruim. Eu sei que eu tô fazendo, tô me machucando, que não é legal. Sim. Né? Eu não tô estimulando, né, a autolesão, mas é bem isso. Ó. Tem 4 pistas ali. Essa tem umas 20, eu acho, né? Da minha estereotipia. E é uma autorregulação, né? Sim. Porque a estereotipia, ela... Teoricamente, ela é sem função, mas ela tem a função de autorregulação. Então, tem tanto que... Por que me deu o burnout? Porque eu comecei a tomar anticompulsivo, troquei o meu antidepressivo por anticompulsivo. Para diminuir esses comportamentos. Para eu diminuir, porque todo mundo falou, não é possível, por que tu tá fazendo isso? Eu pensei, agora eu vou parar com esse negócio. Para as pessoas pararem de pegar no meu pé, sabe? Agora eu vou me dedicar a isso. Daí eu troquei minha medicação, que desde ali do auge do tratamento do Matheus eu comecei a tomar, porque eu tinha tido a minha primeira síndrome do pânico. E aí eu pensei, agora eu vou me focar, vou tirar essa mania aí da boca, procurei um psiquiatra, ele falou, vou te dar um anticompulsivo. E eu diminuí de comer a boca, mas aumentou o que a Lu fala, assim, tirou o meu bote salva-vidas, né? Aí eu comecei a afundar total. Tem que ser substituído, se for o caso, se é algo que está te machucando, se é lesivo... Porque passaram mais de 20 anos, é muito difícil. Quando a gente fala de uma criança, né? Então eu vejo que muitos adultos com autismo ficam bravos quando a gente fala em substituir ou, né, tentar diminuir a estereotipia. Mas como a gente precisa disso? Porque é um comportamento que realmente ele não é socialmente aceito e isso vai prejudicar a vida daquela pessoa, mesmo que não seja autolesivo, né? Por outro lado, quando tá tempo demais, é muito mais difícil. Porque o cérebro já fez aquele caminho repetidas, infinitas vezes. É um circuito que está instalado ali no automático. Como que você desativa aquilo, né? É muito complicado. Mas as meninas... no momento, eu prefiro ficar bem do que ir com a boca horrível, me machucar mesmo, do que
Depois, um dia, quando o burnout estiver completamente, porque é um negócio que dura muito tempo, eu ainda sinto efeitos do burnout, ainda me sinto em recuperação. Então, o dia que passar, que a minha vida estiver muito tranquila, talvez eu volte a cuidar disso, sabe? Mas no momento tá bem longe da minha pretensão. Não é prioridade. Não. Né? Não é prioridade. Tá lá no mesmo. final da tá lista. No final da fila. Uhum. Mas e aí, início de novo do masking, até a manifestação das estereotipias nas meninas são mais sutis, mais disfarçadas e com um autocontrole maior, porque a gente não vê meninos em geral. E eu tô falando, gente, se é uma exceção, é exceção. Eu tô falando do grosso, tá? A gente não vê os meninos tentando tanto se autocontrolar. Né? Mas as meninas, sim. Além do autocontrole, de esconder as estereotipias de fazerem mais sozinhas, as estereotipias das meninas geralmente são socialmente mais aceitas. Sim, porque, ó, sim. roer unha, tirar cantinho da boca ou do dedo, balançar aqui a perna, cabelo, enrolar o cabelo, alguma coisinha. bater na mesa. Então, todo mundo faz um pouco isso, roer a unha. Só que é um comportamento repetitivo, que se estiver associado às outras características do autismo, ali é estereotipia. Né? Então, além de as meninas terem essa percepção e se importarem mais em desempenhar, ser mais adequada socialmente, então ela esconde as estereotipias das meninas, né? Porque geralmente os meninos, daí eles balançam as mãos, o rocking, o flapping, correr, né? Assim. Girar em torno de si mesmo. A menina, quando vê que já todo mundo, tipo, olhou feio, ela, opa, isso aqui não é adequado, eu vou parar. Ela percebe mais. Claro que a teoria da mente ainda é bem, né, menos completa do que uma pessoa neurotípica, mas ela está um pouco mais presente ali nesse aspecto de perceber isso não é adequado, eu não posso fazer, e ela leva aquilo literalmente, eu não posso fazer, é proibido, não vou fazer. Nem que seja, vou fazer escondido, mas... Isso, e sem ter um substitutivo daquele comportamento, de um alento, de uma regulação, e aí que tudo se descompensa, Desgringola. Né? Porque não adianta, você precisa substituir por algo, tentar entender, porque senão é tipo, pare de fazer, simplesmente assim, não, seco, jamais. assim, sem nada, não vai me ajudar em nada, né? Não dá, é muito difícil isso, né? Então, um menino, por exemplo, que faz, né, flapping, você pode trabalhar, sei lá, 5 vezes por dia jogar bola. Ele vai estar fazendo o flapping dele, mas de uma maneira funcional, vai estar prevenindo que ele entre numa crise, que ele precise daquela, né, autorregulação. E outra coisa muito forte do masking, que eu faço muito, é o contato visual, né? Quando eu era criança, a minha mãe sempre falava, a Cacá não faz contato visual, ela desvia o olhar. E era uma coisa que eu pensava, gente, eu tenho que... Aí eu comecei a me forçar. Arregala o olho, né? E ainda mais que quando, né, comecei a entender e ouvir as pessoas falando que quando você não faz contato visual... é porque você não tá falando a verdade, você não tá sendo honesto, verdadeiro. Quem é verdadeiro olha nos olhos, né? Isso, se ela estivesse falando, eu vejo muito isso assim, reality show, ele não tá falando a verdade. Ele desvia o olhar. Isso, ele não falou olhando nos meus olhos. Eu penso, ai, que raiva! Isso não tem nada a ver! Mas, e como a verdade é um princípio absoluto da minha vida, uma coisa que eu levo muito a sério, porque eu não suporto nem aquela mentirinha assim, tipo, já tô saindo e não saiu. Eu não é a rigidez mental, né? Sim. Pensa uma mente rígida. Porque mentiu pra mim. É uma mentira grave a pessoa dizer, tô chegando... sem estar chegando. Não tô saindo. Tô chegando e ainda nem saiu. Entende? Então, pra minha mente rígida, certo e errado, verdade, mentira. É muito preto no branco. Jamais as pessoas podem achar que eu tô mentindo, então eu vou me forçar. E o que acontece? Então, quando eu tô em eventos, entre amigos, que eu tenho que forçar muito, depois vem a ressaca social, né? Que é uma ressaca mesmo. É como se e antes eu achava, porque eu ia nos eventos, tomava uma tacinha. Isso, toma só uma tacinha. Daí tomava. Pensava, gente, eu tomo uma tacinha e eu fico com ressaca. Mal eu sabia, daí eu não vou tomar nem mais uma tacinha. Não era tacinha. Gente, como que eu tô tão cansada? Eu cheguei em casa cedo, não bebi nada. Por que eu tô assim?
né? O mesmo do avião, que eu vim ali com o Gabriel, né? Do Autismo Legal da Carla. Eu ainda falei, Gabriel, tu não usa fone no avião? Porque é uma coisa que eu chegava de viagem de avião assim, ó, destruída por causa dos sons. Mas eu não tinha essa percepção. Por quê? Justamente porque... Ai, pra que reclamar desse barulho quando tu é criança? Então, eu não posso reclamar desse barulho. E tu vai abafando todos esses sentimentos. Então, não tinha esse autoconhecimento de perceber que aquilo ali estava me desregulando, né? Assim como eu não percebia que forçar o contato visual demais me deixava enjoada, me deixava muitas vezes com vontade de vomitar, com dor de cabeça. E é isso que causa, né? Quando você faz o masking, você está esgotando o seu cérebro. É como assim, até a Lu dá num dos cursos dela esse exemplo, eu acho muito genial. É a mesma coisa, assim, dirigir. Quando você está acostumado a dirigir é muito fácil. Aquilo é automático. No teu cérebro não precisa raciocinar. Então, bota, né, se é um carro mecânico, bota primeiro, não sei o quê, vira 15% para a direita, porque vem uma curvinha. Agora, coloca tudo aquilo, né, no papel, é uma coisa complicada. O masking é mais ou menos isso. Você não sabe dirigir. Você está na sua primeira aula. Aquilo gera um desgaste mental porque não virou automático no teu cérebro. Você está fazendo aquilo planejado. Agora eu vou virar 15% para a direita, agora eu tenho que virar 45% para a esquerda. Agora eu vou colocar a marcha, vou apertar na embreagem. Isso é o masking. Você não está fazendo aquilo naturalmente. Você está fazendo aquilo completamente forçado planejado. E com um custo muito alto. Então, você pegar... Isso, qualquer tipo assim, olha, coisa. Eu tenho dificuldade de dirigir, tenho medo de direção e vou pegar o carro sozinho numa estrada nova. Isso, esburacada. Você vai, mas a hora que você chegar lá, você tá arrebentado. Isso, destruída. Porque você, muita tensão, você, né, tentou o tempo inteiro ficar focado, mas aquilo não é natural para você. Exatamente. A primeira coisa, né, de qualquer coisa que você não tenha, chega cansado, morto. E é mais ou menos isso. O masking é uma coisa que você... Ou agora você vai fazer uma aula de tênis. Nunca jogou tênis, vai lá fazer... Nossa, vai chegar com o corpo todo dolorido porque teus músculos não estão acostumados com aqueles movimentos, né? E vai ser a primeira aula, você não é bom naquilo, então aquilo vai gerar um custo muito grande para o teu cérebro. E é mais ou menos isso o masking. Você está forçando a fazer coisas, desempenhar coisas que você não tem habilidade, que você não é bom naquilo e que você tem que fingir que é bom. E o custo disso é muito grande. É muito alto para o cérebro. Mas ele fica esgotado. E daí as consequências não são só mentais, são físicas. Você tem, de fato, dor de cabeça, dores musculares, né? Você fica toda tensa, tem enjoo. Então, não é só uma coisa assim, mas a menina, ela consegue desempenhar bem, tá tudo certo com ela, é casada, tem filho, trabalha, tá tudo certo. Não, peraí. Tem consequências para isso, né? Porque o grande problema do autismo em meninas é justamente porque as características se manifestam de forma internalizada. É para dentro a questão. O autismo, quando ele é mais clássico, quando é, né, dos meninos, as características são externalizadas e acabam incomodando mais as pessoas. Então, o autismo daquelas pessoas incomoda aos outros, não incomoda a própria pessoa. Não, aos outros, exato. Então, a pessoa, a criança está ali fazendo, ela nem percebe que ela não está sendo socialmente aceita, né? Então, são os outros que estão incomodados porque ela está fazendo o flap. No caso das meninas que estão mascarando, o problema é interno mesmo. Então, o custo dele, com certeza, é muito alto, né? Isso de ressaca social é muito impressionante, né? Eu vou usar o exemplo do meu marido que tá aqui nos bastidores. O episódio passado eu não falei de você, eu falei do nosso filho, agora eu vou falar de você. O Roberto é autista também. Adoro. Autistas. Autistas. Né? Assim. E o Roberto, ele vai nos eventos sociais, faz o que tem que fazer, pode até ser casamento de família, pode ser, enfim, ele tá ali. Passou o fim de semana,
tá ali médio, porque ele foge no meio das coisas, assim, some. Então, ele veio aqui comigo pra ficar aqui no Altispod, ele ficou 20 minutinhos, na hora que nós chegamos, vazou, voltou agora. Bem que ele faz. Assim, vazou, né? Certinho, exato. E quando isso é o esforço muito grande pra tá ali, se adequar, aí a gente começa, assim, depois de um fim de semana de festa, e que ele curtiu, né? Tava ali se divertindo e tal, mas aí, assim, ataca a psoríase, dá dermatite nele, ele fica fisicamente, né? E era um negócio, pra mim, muito doido, que me incomodava demais, a letargia, um cansaço físico, assim, de prostração. Total. E eu não conseguia entender isso. Porque às vezes eram eventos ou situações que não tinha tido um desgaste físico, não teve uma viagem, não teve nada assim que fisiologicamente, que fisicamente em tese, geraria... isso assim que você, tá cansado. Não, foi um bate-papo ali no vizinho, ou então veio gente aqui em casa. E no outro dia, uma letargia, um corpo assim, de não funcionar, né? Assim, eu totalmente... fico de cama. Isso era um negócio, assim, que pra mim era muito difícil entender. Eu imagino. Eu ainda, né, assim, eu entendo racionalmente, mas eu acho muito difícil administrar. O dia a dia, porque, tipo... Tu é TDAH, né? Super. Eu sou então, lá em casa é o contrário. Né? O André tá sempre... E quando a gente... Na nossa lua de mel foram 17 dias. Chegou na metade, eu falei, eu não aguento mais. Teve um dia que a gente tinha comprado uma filmadora que alguém encomendou. E a gente tava em San Diego, eu lembro. Aí a gente começou a filmar. A gente tava tão brigado que a filmagem é silenciosa. Tipo, os dois... Que eu falei, eu não aguento mais. Eu quero parar quieta. E ele queria sair às 7 da manhã, saiu o dia inteiro. E eu, pra agradar... Fui no ritmo dele. Só chegou um ponto que eu explodi total, né? Meltdown, né? Total. Deu um meltdown total. Então, é justamente isso. Eu não... Fisicamente, por mais que eu me esforçasse, aquilo era cansativo demais, né? E é muito engraçado, porque é justamente isso. O TEA e o TDAH, eles são muito diferentes, né? A gente tem muita coisa em comum, né? A gente tem um pensamento que eu acho que atrai mesmo o TEA e o TDAH, tem muita coisa em comum que eu acho que os neurotípicos não se alinham tanto, mas tem questões que são, tipo assim, no carro, a gente vai viajar, a playlist, desde a playlist, que é um detalhe, eu e os meus filhos, a gente gosta de ouvir as mesmas playlists, eu não gosto de novidade, eu gosto da playlist que eu sei qual é a primeira, depois vem aquela, depois vem aquela, depois... E quanto mais eu souber a sequência, eu souber as letras, melhor pra mim, pro Pedro e pro Matheus. E o André, ele prefere ouvir um rádio com uma música ruim do que saber a próxima música que vai tocar. Tipo, isso é um exemplo muito bobo de como são as diferenças. Não, o Roberto deixa ele vai no silêncio, nem vai ligar o carro. Ou, na verdade, o carro dele tá na AM... Né? Porque ele vai ouvir notícia, mas também o carro quebrou ali, ficou na AM, e aí é o que você tem, né? Do tipo, mas ele tá preso nas músicas da década de 80, 2000, por aí ele não teve um repertório novo. E eu quero as coisas novas, e aí ele fica assim, suportando, né? Aquelas. Aí ele às vezes fala, do nada ele pega e pula assim no rádio, do tipo. Então, aquilo ali já que tava com vergonha de ti já, né? Então, tipo assim, não, pula, porque vai assim, nossa, Mirella, não tá dando, né? Do tipo, então, o rádio eu não suporto, porque ele tem muito chiado, ele tem muito, né? Aí tem a propaganda, as pessoas falam, me cansa demais, rádio. É muito engraçado. E eu gosto da música justamente porque não precisa conversar com a música, né? Eu gosto da música alta e ninguém precisa conversar porque a música tá alta, entendeu? É muito engraçado. O fim de semana, pra gente, é totalmente diferente. Um fim de semana maravilhoso, meio assim, a gente acordou 10 atividades. A gente vai aqui, depois leva no parque, o Arthur aí traz a gente aqui pra casa, e depois vai... Tipo, e o Roberto, ele ainda tá ali de pijama, processando as coisas, né? Essa assim, é a nossa vida lá em casa. Cara, só que os papéis inversos, né? Sim. Pra mim, o melhor programa que existe na vida de final de semana é não ter nenhum compromisso, ficar o final de semana enfurnado em casa. E hoje em dia eu procuro, e até voltando àquilo que estavas falando sobre ele, que ele aparece um pouco e volta, e essa é uma questão muito importante. Eu sempre fiz isso também, sem perceber. Então, assim, nas festas,
ia lá com as crianças, porque as crianças, elas não têm uma exigência social, né? sim. E eu sempre amei criança, eu não consegui entender, hoje em dia eu acho que o autismo explica muito disso também, porque as crianças, elas não vão chegar, oi, boa tarde, tudo bem? E daí? Como que foi aquele dia? Não tem essa exigência social. Tu vai sentar, tu vai brincar, tu vai falar qualquer coisa e vai rir junto e vai... Não tem uma expectativa social. É muito bom, né? Porque a criança... Talvez eu tenha habilidade social de uma criança ainda, né? Então, é ali que eu fico à vontade. Quando a pessoa tem um pouco mais de exigência social, eu já fico... Cadê o script? Cadê aqui o roteiro para eu seguir, né? E é muito importante para a saúde mental isso. Isso é, inclusive... Se respeitar, né? Tratamento para o autismo em meninas, né? Você respeitar. Então, assim... O seu limite. Vai no banheiro. Eu vou, quando eu, almoço na casa da minha avó, que é um monte de gente, eu vou 500 vezes no banheiro. São intervalos que eu tô tirando sociais, entende? O Roberto, ele vaza, assim, o mestre dos magos mesmo, assim, tipo, né? Mas antes, eu não entendia. Tipo, eu ficava, do nada, toda vez, some, sabe? Hoje eu entendo, né? Então, a gente entender diagnósticos não é só para, além da parte de se respeitar, entender funcionamentos também. E quando a gente vê que é uma dificuldade prejudicial, a gente criar estratégias para superar aqui, não sei se superar, mas enfim, melhorando, né? Para ter qualidade de vida. Não, e é importante a gente entender para saber se expressar. Sim. Porque se você faz sem perceber que está fazendo e não entende o porquê, você acaba, por exemplo, ele fica sumindo. Por que você não estava aqui? Ele vai dizer, porque eu queria sair. Mas por que você queria sair? É tão importante você poder dizer, eu estava sobrecarregado, eu precisava de um intervalo. A pessoa poder se expressar à medida que ela entende por que ela tem aquelas características. Número 1, ela respeita mais. Sim. Segundo lugar, ela faz ser mais respeitada porque ela consegue expressar o porquê ela sente aquilo, né? Por isso que o diagnóstico, o tratamento, o estudo é tão importante. Fundamental. Né? Fundamental. O autoconhecimento e você saber como você... Então, por exemplo, do contato visual. Hoje em dia, o meu trabalho, por exemplo, na Lancaster, o André queria que eu fosse presencial todo dia. Eu falei, se for assim, eu não vou trabalhar. Então, eu vou uma vez por semana à tarde. De resto, é pelo WhatsApp. Só eu faço minhas coisas lá no meu cantinho. Porque... E claro, daí tem reunião, tem viagem, tem tudo isso, mas eu tô me respeitando de eu não ter que, o dia inteiro, ter que estar ali socializando, porque eu sabia, principalmente me sentindo ainda em recuperação, eu sabia que aquilo ia ter um preço muito alto para mim. E eu não ia estar fazendo o que eu amo. O que eu amo é ficar ali, pesquisa, né? Porque no final, o meu trabalho, tanto no direito, quanto no autismo, quanto hoje com a moda, é pesquisa. Que eu amo. Que é criar listas, criar tendências. Tendência, o que é? É tu ver coisas comuns em várias coleções que saíram em Paris, em Londres, isso aqui, os últimos desfiles. Tu junta essas tendências e cria listas. Olha que paraíso para uma pessoa com autismo. É tudo de bom. E é o que eu tô fazendo na Lancaster. Tô fazendo as tendências de estampas, de estamparia. E passando para os clientes. Eu tô achando o máximo você sintetizar o que é, porque eu poderia criar 1000 definições pro que você faz, menos essa. Porque você vê como que é um cérebro que funciona mesmo diferente, né? Até a forma de resumir o que é. A didática. Isso. A didática de analisar as situações, exatamente. Ô, Cacá, isso de você ainda falando da questão do contato visual, você criou estratégias do tipo, por exemplo, a Dani Freitas, né? Me falou que a mãe dela orientou que ela olhasse no meio da testa. Não, nunca criei nenhuma. Então, ela olha pro meio da testa. E ela contou um episódio que eu tive crise de riso, né? De uma vez que ela se forçou tanto que ela desmaiou. Eu falei, tá. Eu falei assim, nossa, você quis tanto disfarçar a esquisitice que aí você cai dura na frente da pessoa, né? Do tipo literalmente, mas porque me dá um mal-estar, um constrangimento tão grande. É mais ou menos, eu sempre dou o exemplo, né, do autismo e falar em público. Tem muita gente que tem dificuldade de falar. Casamento, não tem que o cara tá tão nervoso que desmaia no casamento? É mais ou menos isso. Porque você tá ali se forçando uma situação que socialmente pra ti, porque o cara
que desmaia no casamento, o noivo, ele sabe que ele vai estar sendo observado, que ele não está acostumado a fazer aquilo, que ele não tem aquela habilidade, ele se sente pressionado, ele sabe que ele tem que desempenhar, que ele tem que fazer isso, aquilo, ele não sabe se ele vai conseguir, e ele não tem a habilidade, porque não está acostumado com aquela situação, está nervoso. Então, para mim, o contato visual, ele causa um desconforto que é físico mesmo, não depois, como a ressaca social. Enquanto é um constrangimento para uma... Quando a gente está falando aqui, eu olho para a câmera, eu faço meus intervalos. Mais dinâmicos, o mais difícil para mim é consulta médica. Porque eu tenho que ficar 1 hora olhando para o médico, falando sobre si mesma. Eu tenho horror a ir no médico. Porque tu vai tomar um café com as amigas, aí tu pega o café, tu vai fazendo intervalos. Isso, é mais dinâmico. Aí o que tu vai pedir, não sei o quê, daí tu olha pro café, daí tu bota o adoçante, daí mexe ali, daí tem que pagar a conta. Ele tem, agora, o médico, tu tem que ficar 1 hora ali, e o que tu sente, o que não sei o quê, e tu fica de frente, daí... Depois do meu diagnóstico, ainda assim, bem logo depois, né, do diagnóstico do burnout também, eu lembro que eu fui num dentista e antes de sentar na cadeira, ele queria sentar frente a frente pra eu falar o que eu esperava. Eu falei, será que não dá pra gente começar na cadeira? Porque daí eu fico de lado, eu não preciso ficar fazendo contato visual, eu vou te falando. Aí eu falei, essa luz me dá muita dor de cabeça. Tem um óculos, porque para laser eles usam aqueles... Posso usar? Eu tenho muita fotofobia e... Sabe? Eu comecei a... Quando você começa a se entender, você começa a adaptar. Mas eu não criei. Ali eu criei uma estratégia, mas assim, do olhar, não, porque ninguém nunca me ensinou. Eu fui meio que aprendendo sozinha, né? Por isso que é tão importante diagnóstico, tratamento, tudo isso, né? É isso mesmo. E o meu diagnóstico é bem recente, né? Sim, bem recente. Tem o quê? 3 anos? Quanto? Nem isso. Não tem isso? Putz, eu sou péssima com datas. Não, tudo bem. Mas eu acho que foi dezembro do ano retrasado, faz 1 ano e 7 meses. É muito recente. Super recente. Super recente. E até então eu não sabia nada sobre masking, sobre autismo em meninas, sobre nada disso, né? Então é uma coisa recente. São coisas que eu tô aprendendo agora. Tá num processo, como lidar. Né? De autoconhecimento, né? E ainda do masking feminino, outra coisa que eu acho muito interessante, até na mediação das intervenções de menino e menina. Essa necessidade de agradar e da síndrome de boazinha. Sim. A gente vê, em regra, uma certa ingenuidade, no geral, meninos e meninas, por dificuldade de ler, né, essas nuances maldade sociais, mesmo. Aquelas coisas assim. Mas os meninos costumam... É mais comum a gente ver meninos tendo comportamentos mais reativos. Então, por exemplo, o Arthur, meu filho, ele, se pisar no pé dele, ele vai pisar de volta. Tipo assim, ele devolve. Então, ele é muito reativo, ele é opositor, ele impõe. Aí eu tenho que mediar, não é sempre só do jeito que você quer. Não é só do que você gosta. Alternar turnos, né? Aceitar o que o amiguinho também quer. Porque ele é um mandãozinho, vai dando ordens e tal. E quando eu vejo de meninas, e aí até pensando nos grupinhos sociais que tem, nas interações que tem o Arthur com outra menininha autista, a intervenção é completamente diferente. É assim, é o Arthur falando, nós vamos fazer isso assim, assado, vai montando a brincadeira. E aí a terapeuta, né, que está com a menina, dizendo, calma, fulana, você quer assim? Você gosta assim? Você pode falar o que você gosta. Você pode dar uma ideia do que você quer. Então, assim, a do Arthur é pra controlar ele, né? Tipo, dá um passo pra trás, espera o outro. E o das meninas pra se impor. Que ela se imponha. Fale, se você tá achando legal. E é sempre uma postura muito passiva. Né? De tudo bem. Mas isso eu acho que também é muito da pessoa, assim, ó. Porque eu vejo... A Anitta fala que ela é braba, ela é reativa. Né? Ela também tem diagnóstico e no caso dela, eu acho que de uma regra geral, sim, os meninos são mais reativos, mas, por exemplo, o Matheus, ele estava sofrendo bullying, tinha um menino que estava batendo nele e ele não contou pra gente.
Matheus, ele tava meses, um menino que era muito amigo dele, tava batendo nele, e ele falou, mãe, eu não sabia que tava errado. Falei, mas por que você não me falou? E ele falou, é porque é errado ser dedo duro, entende? Então, essa rigidez mental, é errado ser dedo duro, portanto, eu não posso falar que meu amigo tá me batendo. Então, mesmo meninos podem não ter, para algumas coisas, essa reatividade. Porque eu mesma, eu pensava assim, se é minha amiga ou se é um parente, alguém, não pode estar desejando o meu mal. Então, não é isso que ela está fazendo. O que ela está fazendo não é por mal. Eu sempre achei isso. E depois do meu diagnóstico, eu comecei a ver que as pessoas faziam as coisas por mal. Sim. E aquilo foi muito pesado para mim digerir. E isso faz muito sentido o que tu está falando. Porque realmente, talvez a menina ela nem perceba que a outra pessoa bateu para fazer um mal. Para que ela, então, é esperado que ela reaja, que ela pode reagir. Não, não pode bater. Alguém bateu em mim? Não pode bater. Essa pessoa que me bateu é minha amiga. Então, ela não fez isso por mal. Tá tudo certo. Mas eu acho que são coisas distintas. Você está falando de reatividade. Não, assim, ó, por exemplo, a gente, é claro, a inocência, eu acho que ela é para todos mesmo, por conta dessa dificuldade de fazer a leitura das situações. Mas, por exemplo, do Matheus, você percebe nele uma necessidade de agradar o tempo inteiro e de se encaixar? É isso que eu ia dizer. Ele vai enfrentar muitas situações e o bullying, tudo, mas não porque ele tem a síndrome de ser bonzinho. Porque ele não faz a leitura, às vezes, da intenção do outro. Eu acho que isso é para todos. Mas a menina... Isso é uma coisa muito social também. Muito cultural, muito assim, também. Muito cultural. Isso que eu quis dizer. E a menina, não. A menina, ela é mais passiva. Não é que o menino não possa ser bonzinho, passivo, sofrer bullying. Você entendeu o que eu tô dizendo? São coisas distintas de... você tá passando uma situação porque você não fez uma leitura social. Mas você não é o que é porque é pra agradar. Estou aguentando para ser bonzinho. Estou aguentando para que goste de mim. Não, você nem entendeu que aquilo tá fora. A mulher, ela foi feita pra servir, pra agradar, né? O homem, ele trabalhou o dia inteiro, ele vai sentar na frente da TV e vai... Isso é cultural, né? Claro que as coisas estão mudando, mas a mulher, ela pode ter trabalhado que nem uma louca, é esperado dela, que ela vai se preocupar com o jantar, que ela vai saber... Sim. E daí tu vai falar pra tua irmã, pra tua melhor amiga, nossa, eu não dormi a noite inteira que meu filho ficou acordado. Eu também. Nossa, tu não sabe. Eu fiquei acordada a noite inteira, eu lavei 3 quilos de roupa, eu virei à noite, eu dei a volta no mundo... Porque todas as mulheres são exigidas assim. Então, você não se sente no direito de, não, eu preciso me proteger porque eu tenho o direito de me proteger. Não, as mulheres, elas foram feitas para apanhar, para sofrer, para absorver tudo, sorrindo, lindas e reclamando, sem reclamar. Sem reclamar, Eu lembro, até me lembrou quando era criança, a minha mãe fazia Maria Chiquinha, assim, ó, que chamava quando ia pra escola, e eu dizia, mãe, tá apertando. Ela dizia, mulher pra ficar bonita tem que sofrer. Exato, isso aí é o nosso lema, né? Tem que sofrer. Então a gente aceita um milhão de dores, porque tipo, tudo... pra mulherada. E o homem não, ele é muito mais liberto nisso, ele vai pro confortável, porque tipo, jamais eu vou me... sei lá, ficar numa situação totalmente desconfortável só porque esperam isso de mim. E a gente fica horas e horas, né? Exatamente. É claro que os homens também têm cargas que a gente não carrega. Sim. Né? De responsabilidade de ser o provedor, enfim. Né? Não tô falando que os homens são do mal. A gente tá falando mesmo de como funciona a cultura. Né? Isso. E aí, dentro do autismo, essa questão das meninas, de fato... imitam um pouco aquele repertório que se reproduz o tempo inteiro para tentar agradar, para tentar se encaixar, e muito mais passiva, né? Nessa síndrome de boazinha mesmo. De ser sempre a boazinha. Isso da síndrome da boazinha é muito doido, porque daí a Lu falou e eu achei um livro na internet, e daí ele tinha, sei lá, umas 30 perguntas, que eu acho que o nome é a síndrome da boazinha mesmo. Isso mesmo, E gente, eu gabaritei! Gente, você se preocupa mais em agradar os outros do que a si mesma. Você, enfim, era um monte, mas basicamente é isso. Você só se preocupa em agradar os outros e você esquece. Eu lembro que daí, quando eu comecei o tratamento e comecei a olhar pra mim, foi muito difícil entender o que eu gostava.
Entende? Hoje em dia eu já conheço um pouco mais da Cacá, já sei um pouco mais quem ela é. Porque até então, né, até no curso, eu não sei se foi a Bianca ou a Tabata que falou, não sei quem sou eu, né? É justamente onde que tá a máscara, onde que tá a Cacá. É um processo lento. E outra coisa que tu comentasse, que eu acho interessante, que foi uma coisa que aconteceu essa semana, sobre a troca de turnos, né? Foi muito engraçado que daí eu fui fazer daí uma entrevista agora na questão da moda, dos clientes e tal, da Lancaster. E essa minha amiga, é a Cine, ela é muito fofa, ela sempre me ajudou, ela sempre dizia, essa pessoa não gosta de ti, não faz isso, Cacá, esse post tem que tirar. Ela sempre, porque como eu não tenho essa malandragem de ter essa percepção do que é adequado e do que não é, ela sempre cuidou de mim. E daí ela falou, Cacá, só toma cuidado que quando tu tá entrevistando, tu tá respondendo as tuas próprias perguntas. Daí eu falei pra ela, sabe o que é? Quando eu faço uma pergunta, eu já tenho a resposta na minha cabeça. E se a pessoa não responde aquilo que eu espero, eu respondo em cima dela. E eu tento me controlar. Daí isso não é de masking, mas característica do autismo, né? Eu tento me controlar, mas é muito difícil. Se a pessoa vai respondendo outra coisa, que não é aquela que eu tinha planejado para ela responder, eu respondo por ela, sabe? E eu lembro desde a época que eu fazia live direto ali da pandemia, que as pessoas falavam, deixa o convidado falar. Eu nunca deixava. Eu tenho muita dificuldade com troca de turno. É um negócio muito forte. E é muito legal esse autoconhecimento, né? Hoje em dia eu posso rir disso. Sim. Antes eu pensava, poxa, não precisa ser tão rigoroso com isso, né? Assim, não é só você que tá esperando que isso seja impecável, ninguém do restante, tudo Sim. bem, né? Isso, o diagnóstico, ele é muito incrível por isso, sabe? Você se perdoar de tantas coisas que é aquilo que a gente começou falando disso, né? De autoestima. De você entender, tá bom, eu sou diferente, eu queria... as pessoas esperam que eu seja assim, mas eu não sou assim, e tá tudo bem. E não, a culpa, né? Porque eu acho que tem muito envolvimento da culpa, né? A culpa não é minha, a culpa é do autismo, que eu falo em cima das pessoas. Então, hoje eu me perdoo por muita coisa, né? Me perdoo por não ser tão social, me perdoo de não ir em todos os eventos que as pessoas gostariam que eu fosse, me perdoo de não ter que mostrar que eu trabalho fora de casa porque o trabalho dentro de casa não é valorizado. Enfim, hoje em dia eu aceito. Não, é uma característica do autismo. Para mim é muito desgastante todo dia ter que socializar. O tempo que for possível, eu vou trabalhar de casa e eu vou trabalhar 10 vezes mais se eu estiver em casa. Porque eu trabalho muito melhor sozinha. Foi aprendendo a falar não. Foi aprendendo, né? A falar não, obrigada. Não farei. Não vou. E isso a idade também tem a ver, né? Sim. Tipo, a gente saber, primeiro, você entender o que você gosta para daí fazer as escolhas, né? Eu acho que com a idade a gente precisa menos provar coisas. Sim, a gente pensa assim, já tô mais da metade da vida. A maturidade agora vai eu vou ter que ficar trazendo isso pra gente. Coisa, né? A vida é minha, eu sou a protagonista da minha própria história e sou eu que tô assistindo ela, porque ninguém tá prestando atenção em mim. Sim. Tá cada um cuidando da sua vida, exato. Não é? Isso dentro do masking, então nós falamos aí da questão da imitação, que as meninas imitam mais, é limitado perto do repertório da pessoa típica, mas consegue imitar mais, então isso camufla, né? Falamos da questão das estereotipias que a gente esconde, também faz mais social. Exato. Forçar contato visual. A síndrome da boazinha, de tentar sempre agradar e se adequar, o que também faz, né? Eu querendo já quebrar. O hiperfoco. O hiperfoco, que a gente finge que se interessa por outros. Então, você, quando tá no social, você evita de falar, porque muitas vezes eu começo daí em outras rodas falar sobre autismo. Aí, daqui a pouco eu vejo, gente, eu tô no monólogo. Daí eu sei que eu preciso parar. E daí eu começo a falar sobre os assuntos das outras pessoas e me corto. Né? Porque o que acontece? Claro que as pessoas fazem isso, mas no autismo é uma coisa meio doentia. Então, assim,
quando você tá no seu hiperfoco, você não para ir no banheiro, então você fica até o último minuto, né? Então, você... Pula a refeição, você não lembra que tá com fome, você não para dormir, então eu viro noites, porque eu tô lá hiperfocada, né? Então, o hiperfoco é uma coisa muito forte, que as pessoas... Tudo é parecido com o neurotípico, mas essas características no autismo, elas são muito mais fortes. Sim. E por isso que é um transtorno. Lente de aumento e que, de fato, te traz prejuízo. Não é só um jeitinho de ser. Isso, porque as pessoas falam, mas todo mundo não é um pouquinho autista? Justamente. O problema é você... Não um problema. É porque você ser totalmente autista. Só um pouquinho. Porque quando você é só um pouquinho, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Assim como você ter autismo e você ser um pouquinho autista, como todo mundo é, a diferença é que isso gera consequências reais para a sua vida. Sim. Em toda a sua vida. Não é um período, numa fase, porque muitas vezes a pessoa tá eu tô numa fase mais caseira. E eu tive minha fase super baladeira, mas era total mask. E isso eu fico um pouco constrangida, mas acho essencial falar, eu precisava beber para estar no social. Sim. Né? E eu poderia ter me tornado uma alcoólatra. Poderia ter virado uma viciada química. Né? Então, isso é muito complicado. Então, aquela época de balada, realmente, saía toda noite. Mas jamais saiu uma noite sem beber. Porque não existia, né? Porque a bebida, ela te corta mesmo essa inibição, essa coisa assim... Rigidez, eu não sei... né? Que são... Tu fica se cobrando, tu tá ali e solta. Esse estado de alerta, né? Isso. Ele reduz o seu estado de alerta. Isso, tu fica completamente sem preocupação se tu tá desempenhando bem ou não, e tu acaba sem querer desempenhando melhor. Sim, porque exato. Tu não tá preocupado focando com isso. naquilo, então tu acaba indo melhor. E que se dane o resto, entendeu? Então, então, claro, todo mundo pode ser um pouquinho autista, mas o problema é você ser, desde o dia que você nasceu, as pessoas falando... Não faz contato visual. E inclusive isso do contato visual, né? O que é uma coisa importante. Desde que o bebê nasce, ele começa fazendo o contato, ele procura mais o biológico Sim. do que as coisas. No autismo, você fica mais interessado nas coisas do que nas pessoas. Sim. E o que acontece é que com isso você deixa de aprender um monte de regras sociais, né? Então, enfim, o autismo ele é uma coisa que ele traz efeitos para toda a vida. Então, uma coisa é ser um pouquinho autista, outra coisa é você ser completamente autista a sua vida inteira. Né? Então, acho isso muito importante para falar. E o impacto que isso tem na tua qualidade de vida. Tudo. Não existe um autista não tratado, né? Até os tratados, mas assim, não tratado, que não tem uns impactos e prejuízos significativos. Isso. Mesmo que quem esteja de fora não perceba. E não vai ver, né? E não vai. Claro, porque cada um tá cuidando da sua. E assim, se chegou na fase adulta, sem diagnóstico, é porque é mais leve, é mais sutil, de visualmente, né? Aquela coisa assim, você bater o olho, mas os impactos em casa, na qualidade de vida, com as relações interpessoais. De inadequação, de não pertencimento. Então, a Cacá viaja... A Cacá é tansa. Foram coisas que eu fui ouvindo a vida inteira. Esse sinônimo de tansa, eu aprendi com você, porque eu nunca tinha ouvido essa... Né? Tansa é assim, tipo, uma pessoa que não tá ligada, não Chonga, tá meio, né, assim, não sei, mas é mais ou menos assim, tipo tá meio viajando. Todo mundo já falando de outra coisa, ela tá falando disso, ou então... Por exemplo, tá até no livro das crianças ali, não sei se tu viu, que as minhas amigas pregavam direto peça comigo, né? Sim. Autismo explicado para crianças, né? Então elas diziam, agora a gente vai passar na ponte, Cacá, desce do carro porque a ponte vai cair, né? E você literalmente, tipo, não tá, deixa eu descer, beleza? né? Então, então a Cacá é tansa, a Cacá não percebe. Ai, Cacá, por que tu tá falando sobre isso agora? Gente, eu nunca sei qual era a certa, porque se eu chegar contigo, eu tenho um assunto, é muito difícil pra mim dizer, oi, Mirella, tudo bem? E daí, quanto tempo? E não sei, tenho aquele repertóriozinho, mas já vou perguntar que horas eu vou entrar. E daí, com que horas a gente vai falar um podcast? Eu vou direto ao assunto, eu não sei muito fazer esse jogar a conversa fora. Quando eu advogava, eu lembro que me irritava muito nas reuniões,
que antes de falar sobre o assunto da reunião, ficavam falando de futebol, do jogo. Eu pensava, gente, que tempo Vamos perdido. otimizar, galera, vamos otimizar. Eu tenho um monte de coisa para fazer lá e a gente tá aqui falando de futebol. Que isso muda a minha vida, né? Então, outra característica, né, de masking importante é a ecolalia silenciosa. Então, as meninas, muitas vezes, porque os meninos podem ficar repetindo as palavras ou as frases, e às vezes as meninas estão repetindo, mas só na cabeça delas. Porque elas falaram algumas vezes e as pessoas disseram, ai, tu já falou isso. E ali ela se toca, não posso repetir. Então ela continua repetindo, mas só na cabeça dela, porque ela sabe que não é adequado ela ficar repetindo aquela... E essa semana aconteceu muito doido, porque eu olhei na rua que eu sempre passava quando era criança, e eu olhei para aquele lugar e eu lembrei de uma frase que eu ficava repetindo e que eu não lembrava há 30 anos, que era o nome de uma pessoa que tinha um consultório, e o nome era musical na minha cabeça. Tito Rafael Vieck. Eu pensava que era um nome... Tito Rafael Vieck. Na minha cabeça. Ficava. E quando eu olhei para aquele lugar, gente, Tito Rafael Vieck. Quantas vezes eu fiquei repetindo aquele nome daquele consultório, que eu nunca via a pessoa, mas aquele nome era musical, e eu ficava repetindo anos. Depois de 30 anos sem ouvir, aquele nome voltou para minha cabeça, sabe? Então, é essa ecolalia silenciosa, né? Nossa, isso é muito doido. É muito doido. Né? E aí, como é que você identifica? Então, todas as características estão ali, mas ela não tá mostrando, né? Não tá mostrando. E isso até de inadequação do assunto, do que você vai falar, às vezes, né, assim, fora. Pra mim, ficou muito claro quando você contou, quando você se abriu, assim, e tipo, porque eu pensava muito em suicídio. Como se fosse assim... Hoje tá calor, né? Então, tipo assim, aquela... Eu né? até eu me assustei com a reação. Quando eu assisti o próprio vídeo, porque daí a Lu pegou, acho que aquele corte, ou eu fui fazer o corte. Gente, como que eu tô falando sobre esse assunto desse jeito? Eu pensava em suicídio, tipo... Cadê a interpretação? Cadê o teatro a expressão ali? facial, a entonação do pesar. É suicídio. E aí, então, isso. Eu pensava muito e eu achava que ninguém ia sofrer e ninguém nem ia se preocupar. E aquilo, porque eu não estava vivendo aquilo naquele momento, então... Era aquela informação. E eu estava falando de um assunto externo que era sobre mim, mas... Eu só estava falando uma matéria do assunto ali. Então, é muito doido, porque não tem essa... a pessoa não sabe, não tem essa habilidade de interpretar o teatrinho. Sim. Né? Eu não sou boa no teatrinho. Se fala aqui. Isso, né? Calma aí. Primeiro, a gente tem que dar uma entrada nesse assunto de leve. É tenso. Você tem que mudar o tom de voz. Isso, você tem que diminuir os olhos, você tem que... né? E assim, não quer dizer que isso não seja pesado e difícil para minha vida, mas eu não sou boa a interpretar o papel de que agora eu tô falando uma coisa triste. E às vezes as pessoas acabam achando aquilo estranho e acabam tirando interpretações a teu respeito que são muito negativas. Né? Então as pessoas podem achar assim, sim, como que ela vai falar sobre isso desse jeito? Ou ela não tem respeito pelo assunto, enfim. Mas é porque justamente eu não tenho essa habilidade, não é que eu não tenha respeito, pelo contrário. Se eu estou abrindo esse capítulo da minha vida, justamente porque eu quero preservar muitas vidas. Eu quero que essas meninas sejam olhadas, sejam cuidadas, sejam respeitadas e não passem pelo que eu passei. Né? É uma total empatia com o assunto. Só falta ali interpretar bem esse papel. Né? Inclusive, teve uma vez... tenho várias, mas assim, a gente lembra das histórias mais bizarras. Né? Uma vez eu estava no enterro e uma amiga começou a falar um monte de coisa engraçada. E eu comecei a dar uma gargalhada no enterro. Aí uma amiga minha falou, Cacá, é verdade, eu tô no enterro, sabe? Então, por quê? Porque não sou boa em interpretar. Você não pode dar uma gargalhada no enterro. Isso é uma regra social. Sim. As pessoas estão ali de boa, muitas vezes. Estão falando piada, estão falando... Mas todo mundo espera. Consultório. Um dia estava num consultório, encontrei um outro amigo. Oi, tudo bem? Não sei o quê. Tudo. Consultório não se fala alto, porque tem pessoas ali que estão... né?
Então, isso tudo é falta de habilidade social. E daí você pensa, gente, como eu sou terrível. As pessoas... Olha só, eu vim no consultório, eu não sei me portar bem. Eu sou uma pessoa péssima. Por que eu sou assim? E isso tudo vai gerando insegurança, baixa autoestima, depressão, ansiedade. Poxa, eu vou no consultório e agora eu tenho que ficar 1 hora olhando para o médico. Eu vou dar bola fora porque eu falo alto demais no consultório, eu tenho que me cuidar. E assim você vai diminuindo as suas situações sociais, tuas situações sociais vão custando mais caro para ti e é uma bola de neve, né? É uma cobrança muito grande, né? De tentar encaixar, assim. Isso. Porque várias outras pessoas fariam a mesma coisa, mas não se importariam. Porque eu falo alto mesmo. Mas não tem essa questão de não entender, de não fazer a leitura ou de se cobrar para se enquadrar. Porque, no fundo, o pertencimento ele é muito importante para o ser humano. Demais. Né? Então, quando você... É a história do patinho feio, total, né? Patinho feio, não sei se tu lembra da história. Eu gosto sempre de falar o patinho feio. Tinham todos os patinhos branquinhos e ele era um patinho negro, não sei agora se era branco ou se ele era o contrário. Não, era os patos amarelos, patinho amarelo. E ele era branco, mas depois ele se torna num lindo cisne. Isso, olha pra botar o final rápido. Então, e daí ele era diferente, isso é um não pertencimento. Poxa, todo mundo pensa de um jeito e eu penso do outro, eu não tô me encaixando, então eu sou errada. Então, o tempo todo, por mais que a pessoa fale, eu gosto de rir alto mesmo e que se dane... Só que em todas as outras áreas, ela tá adequada. Ela é adequada no contato visual, ela é adequada na saber a hora de falar, ela é adequada nisso, naquilo, ela é adequada em se interessar por assuntos que todo mundo se interessa. Então, ela é adequada em um monte de coisa. Em uma coisa, ela não se importa que ela é diferente. Agora, quando você não se adequa em um monte de coisa desde o dia que você nasceu... Você não se encaixa em lugar nenhum daquele jeito. Você tenta, poxa, deixa eu caber aqui dentro, porque senão eu vou ficar pra fora, né? É meio que isso. Você acha que a gente esqueceu de pontuar alguma coisa? Tamo aí, você tá com a colinha. Eu fiz uma colinha porque também é uma coisa que hoje em dia eu me aceito, que é a memória, né? Minha memória é terrível, então eu procuro sempre fazer aí uma colinha, porque a gente começa a falar e daí eu entro no teu assunto e esqueço o que eu ia falar, Não, né? mas ótimo. Mas eu acho que é isso. Acho que essas características principais... É só assim, né, gente? Os critérios são os mesmos para todos. Mas mães de meninas que estiverem aí para se atentar em sutilezas e dessa forma diferente de manifestação desses critérios, né? Então... precisa ter um olhar bem mais refinado mesmo para fazer um diagnóstico de menina que seja mais leve. Por isso que a gente tinha aquela antiga impressão de que menina, quando tinha autismo, é porque era mais grave só. É só porque as outras passaram pelo radar batido. E o masking, ele é um mecanismo de sobrevivência, né? Então, para não sofrer bullying, para você caber dentro daquele espaço que a sociedade te deu, para tudo isso, você vai criando aí esse papel, né? Mas ele não te faz menos autista. Sim. Né? Porque eu vejo que existe muito isso. A pessoa que, de repente, manifesta de forma mais leve o autismo externamente, porque na minha avaliação neuropsicológica, meu autismo não é leve. Ele é bem claro, ele é bem clássico até, entende? Então, você tem características de mutismo seletivo, você tem, né, padrões repetitivos de comportamento, no caso das meninas, até muitas vezes elas começam a falar antes, ela tem uma fala mais... Pode ser rebuscada, né? Eu sempre amei aula de língua portuguesa. Regra de língua portuguesa, eu amava. Né? Coisa que todo mundo odiava. Então, assim... se manifesta de uma forma diferente nas meninas. E isso todo mundo tem que ficar atento e não negligenciar e muito menos desmerecer esse autismo. E eu nem falo por mim porque eu tô resolvida, mas eu falo pelas meninas aí que estão vindo e que muitas vezes estão deixando elas... Até tem, mas é levinho. E eu vejo, inclusive, muitas mães, pais que veem o autismo nas filhas e pensam... que bobagem, não vamos perder tempo com isso.
Só que pensa no futuro dessa menina. Pode ser que hoje em dia ela esteja de boa ali, aparentemente, mas no fundo ela não tá. Então, não deixa essa menina, fica de olho nela, cuida dela, porque ela precisa de você. Então, precisa muito. Então, fica de olho nela, cuida dela, porque o caso dela pode ser mais complicado do que aquele outro autismo que tá bem ali que tá na cara. Na cara. Aquilo ali pode gerar consequências mais graves. E o suicídio é um dos exemplos. Mas imagina tu viver a vida inteira em sofrimento também, viver a vida inteira ansiosa, depressiva. Para o outro, isso não tem importância nenhuma. Mas para quem já viveu a depressão e a ansiedade, sabe o quanto isso é um terror. Né? Então, olhem para essa menina. Ela tá pedindo socorro. Não diga que porque é bonita, porque menina não pode fazer assim. Eu acho que é muito da educação que a gente recebeu. Né? Tipo, não pode sentir raiva, não pode não sei o quê. Não. Por que você sentiu raiva? O que você tá sentindo, né? Essa coisa muito básica, assim, da saúde mental, de a gente aceitar as nossas próprias emoções, acolher, entender quais são essas emoções para lidar com elas. Simplesmente dizer pro teu cérebro que tu não pode sentir aquilo, não vai fazer tu sentir menos aquilo. Sim, de jeito nenhum. Só vai piorar, né, na verdade, porque você vai colocando para debaixo do tapete, né, e isso não vai ajudar em nada. Tô olhando aqui. A prosódia. A prosódia é uma coisa importante também, né? Mas você acha que a manifestação é mais sutil também nas meninas? A prosódia? Com certeza. A diferença, a falta de prosódia. Porque a prosódia é o ritmo que a gente dá pra falar, né? Então, muitas vezes, dos meninos é mais claro. Então, as meninas, elas podem falar mais rápido ou mais alto. Elas podem imitar alguém da família delas, o jeito que fala, porque o meu jeito normal, a Cacá lá, a criança, é uma menina tímida que fala baixo. Mas eu aprendi que não é assim que se fala, que você tem que vender a sua verdade, então você tem que... E me cansa falar assim, só que é o papel de que você tem que falar forte, você tem que falar firme, que você tem que... né? E a prosódia, eu acredito que nas meninas também é menos... clara essa diferença, né? Quando a gente fala de leve, né? Que aí tá tudo ali, mas tá escondido. Cacá, muito obrigada pelo bate-papo, por ter aceitado participar aqui. Finalmente, pessoalmente, presencialmente, não delícia. Como live. É outra coisa, né? Nossa, eu prefiro muito mais. Aí você acha que tem que dar uma dividida. Não, mas é porque aqui isso aqui você gosta desse assunto, tema e tudo. Então tem script, eu outros amo. 500. Mas obrigada, e o contato humano é tudo, né? Eu amo estar com outras mães, com profissionais. Eu acho que isso é uma das coisas mais ricas assim que o autismo trouxe para mim, se não a mais rica, porque o Matheus foi uma lição de vida, né, para mim, e me trouxe todo um propósito, enfim. Mas conhecer pessoas como você, né, é incrível para mim, uma admiração assim incrível, e seres humanos. Eu acho difícil encontrar em outras áreas pessoas tão incríveis como a gente encontra no autismo. Então, eu que te agradeço pelo convite, pelas tuas doces palavras, pela pessoa maravilhosa que tu é e por tudo que tu faz pelo autismo. Obrigada. Tamo junto. Né? Gente, um beijo para vocês. Fiquem ligadinhos nos próximos episódios. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.